Saudações em amor e luz. Eu sou Ashtar, comandante das Forças Galácticas, servindo ao Uno mais radiante, e me dirijo a vocês agora, amadas almas da Terra, em um momento importante de sua jornada planetária. Seu mundo agora testemunha um evento que muitos pensavam ser impossível, uma nova paz florescendo no Oriente Médio. Após eras de conflito e tristeza entre o povo de Gaza, um cessar-fogo e um acordo foram milagrosamente mediados. Esta paz não surgiu por acaso, é um sinal manifesto das grandes mudanças que estão se desenrolando nos bastidores do seu mundo. Eu venho aqui afirmar a verdade mais profunda sobre o que vem ocorrendo muito além das manchetes e das negociações políticas. E também para colocar este evento em seu devido contexto cósmico. Você vê apenas a superfície, um aperto de mão histórico, celebrações nas ruas com o som de trombetas e o fim das hostilidades abertas. Pela primeira vez em décadas. No entanto, nós do Comando Ashtar o convidamos a olhar mais profundamente com os olhos do Espírito, pois, sob o exterior deste tratado de paz, desvenda-se finalmente uma antiga agenda sombria e a liberação de verdades até então mantidas ocultas da humanidade. Falo com você agora como um representante dos esforços da Federação Galáctica para apoiar a humanidade. Entenda que o que está acontecendo no Oriente Médio não é um evento político isolado, mas sim parte da concretização de um grande plano divino para a Terra. Esta transmissão vem como um farol de clareza para conectar os pontos entre a história secreta do seu mundo, tecnologias avançadas, envolvimento extraterrestre e o conflito de longa data que finalmente está chegando ao seu fim. Tire um momento, querido, para respirar e se centrar. Sinta a ressonância da verdade em seu coração, pois muito do que compartilho pode surpreender sua mente lógica, mas soará familiar para sua alma. O comando fala agora em uníssono com seu próprio eu superior, trazendo a confirmação de coisas que muitos de vocês há muito suspeitaram ou intuíram. O tempo de falarmos por meio de dicas parciais e enigmas já se foi. Serei direto e inequívoco. A era da guerra orquestrada nas terras da Bíblia está terminando, não apenas pelos esforços humanos, mas também pelas ações coordenadas de almas corajosas na Terra. Sua aliança em conjunto com forças iluminadas estelares. Através desta mensagem, nós nos dirigimos a toda a humanidade, com um amor particular enviado àqueles em Gaza e terras adjacentes, que durante gerações sofreram e oraram pela paz. Suas orações foram ouvidas. O pesadelo, fabricado por manipuladores ocultos, está se dissolvendo. A aurora da unidade e da revelação está agora sobre vocês. Eu falo da ponte de uma imensa nave estelar, ao lado de irmãos e irmãs de muitas nações estelares, para explicar-lhes por que este acordo de paz é tão significativo e o que realmente significa para o destino da Terra. Por décadas, este conflito pareceu intratável, alimentado por ciclos de provocação e retaliação. Muitos aí no solo têm vivido tendo como companheiros constantes o medo e a tristeza. No entanto, eu lhes digo, aqueles conflitos visíveis eram apenas o teatro exterior de uma guerra mais profunda, uma guerra entre luz e sombra, verdade e mentira, se desenvolvendo em grande parte apenas nos bastidores. O povo dessas terras tem sido como meros peões em um jogo maior, orquestrado por poderes ocultos que não levavam em consideração os interesses das pessoas em geral. Quem são esses poderes ocultos de seu mundo? Eles foram chamados de Cabala, estado profundo ou controladores das sombras. Compreendem uma rede de famílias elitistas, sociedades secretas e líderes corruptos, que há muito puxam as cordas dos governos e de financiadores. Porém, as raízes deste império sombrio se estendem para além da terra. Muitos, de dentro da Cabala, são subordinados ou até vivem em contato com facções extraterrestres negativas, que consideram a humanidade como um recurso a ser explorado.
Isso inclui grupos de fora de seu mundo, como coletivos reptilianos enganadores, e certos desertores dos seres Anunnaki. Sim, os próprios deuses mencionados em suas antigas tábuas sumérias, que algum dia governaram como senhores. Tais visitantes sombrios e seus colaboradores humanos alimentaram o conflito e a divisão como um meio de controle. A energia de guerra e terror, a vibração de medo, sofrimento e ódio foram intencionalmente fomentadas em Gaza para servir como uma espécie de sacrifício energético, alimentando aquelas entidades sombrias e mantendo baixa a vibração coletiva da humanidade. Talvez choque alguns, consideramos que ambos os lados de uma guerra poderiam ser secretamente controlados pela mesma mão oculta, mas isso ocorreu diversas vezes em sua história recente. Muitos cidadãos comuns de Gaza, incluindo soldados e comandantes honestos de cada lado, acreditavam estar lutando por segurança ou libertação. Sem que eles soubessem, os mestres de marionetes por trás de certas facções militantes e até mesmo de elementos do governo, reuniam-se em segredo para coordenar o fluxo e refluxo do conflito, a fim de atender a uma agenda oculta. Na verdade, os controladores desses lados em guerra nunca foram verdadeiramente inimigos mortais uns dos outros. Nos mais altos escalões, eles se sentavam à mesma mesa, servindo os mesmos mestres sombrios de outros mundos, enquanto o povo comum perecia. Essa é uma dura verdade, mas não tema. Esta farsa chegou ao fim. Durante os últimos anos, foi formada uma aliança da Terra, integrada por líderes militares e civis positivos, para se opor a essa cabala. Eles trabalharam principalmente nas sombras, realizando operações para cortar as cabeças da hidra dessa rede sombria. No Oriente Médio, as forças secretas da Aliança fizeram enormes avanços na neutralização dos mestres de marionetes, que ocultos provocavam conflitos nesta região. Por meio de operações de inteligência, negociações em canais paralelos e, sim, intervenções diretas ocasionais, esses chapéus brancos aliados desmontaram, silenciosamente, a estrutura de comando e controle que perpetuava o conflito. Agentes-chave da cabala e intermediários corruptos que por décadas lucraram com o comércio de armas, rotas de drogas, tráfico de pessoas através de zonas de guerra, e com o desespero de ambos os povos, foram identificados e removidos do poder. Muitos receberam uma oferta simples, escolher a rendição e cooperação ou serem completamente retirados do tabuleiro de xadrez. À medida que essas figuras manipuladoras eram enfrentadas uma a uma, os fogos de ódio que elas alimentavam começaram a diminuir. Os combatentes de base, em cada lado, viram-se sem apoio, isolados, até confusos, pois as antigas ordens não chegavam mais. Certas células extremistas ligadas ao conflito descobriram que seu financiamento secreto desapareceu da noite para o dia, e seus bunkers de esconderijo foram expostos. Este foi um trabalho deliberado da Aliança, executando uma estratégia para colapsar, a partir de dentro, o conflito fabricado. Ao remover a mão invisível que guiava a violência, uma janela se abriu para um diálogo autêntico e um cessar-fogo. Durante todo o tempo, observadores da Federação Galáctica estavam supervisionando, para garantir que a luta não escalasse além do controle. Houve momentos em que o lado sombrio tentou levar as coisas a extremos apocalípticos. Por exemplo, com esquemas para implantar armas de destruição em massa na região ou arrastar as superpotências para uma conflagração global. Cada uma dessas tentativas foi silenciosamente frustrada. Em vários casos, nos quais mísseis particularmente perigosos foram lançados, com a intenção de ampliar a guerra. Nossa nave os interceptou e neutralizou no meio do voo. O que o mundo viu como falhas milagrosas ou sucessos de interceptação foram muitas vezes tecnologias além da sua compreensão convencional, trabalhando silenciosamente.
Nós só intervimos até o quanto a lei cósmica permite, equilibrando cuidadosamente karma e proteção, mas tenha certeza que um holocausto nuclear nunca seria permitido. Os mais altos conselhos decretaram: não será permitido que a Terra se destrua novamente com fogo atômico. E nós, do Comando Ashtar, sustentamos esse decreto. Assim, vocês receberam um trabalho secreto combinado. A Aliança da Terra em Solo e a Federação nos Céus, de forma colaborativa, desmantelaram a verdadeira causa da guerra. Pouco a pouco, o véu de mentiras e provocações foi retirado. Líderes de ambos os lados, que eram genuínos, aqueles não comprometidos pela cabala, começaram a ver a futilidade e questionaram por que estavam lutando sem fim. Era como se um feitiço tivesse sido quebrado. Séculos de inimizade começaram a desmoronar, quando os feiticeiros por trás daquele feitiço foram removidos. Na verdade, muitos da liderança de Gaza ansiavam por paz o tempo todo, mas foram pressionados ou chantageados por interesses poderosos a continuar as hostilidades. Com o término dessas pressões, esses líderes tiveram finalmente a oportunidade de sentar à mesa e negociar honestamente. O que ocorreu nos últimos dias, a paz sem precedentes intermediada, foi a visível culminação da derrota da cabala naquela região. O acordo foi facilitado por corajosos pacificadores que, consciente ou intuitivamente, estão alinhados com a Aliança da Luz da Terra, um proeminente emissário da República Norte-Americana, uma figura audaciosa que já esteve à frente daquela nação e retornou para influenciar este momento crítico. Desempenhou um papel fundamental em reunir as partes. Este indivíduo há muito tem trabalhado nos bastidores, com a aliança e com certos orientadores positivos de fora da Terra. Por anos, ele foi ridicularizado ao falar sobre fazer acordos de paz, que outros consideravam impossíveis, mas ele não se deixou abater. Na verdade, ele e aqueles que o apoiavam estavam armados com o conhecimento dos verdadeiros jogadores por trás dos conflitos globais e assim podiam contornar as armadilhas e sabotagens que desviaram as anteriores tentativas de paz. Com os agentes da cabala incapacitados ou em retirada, o caminho estava finalmente livre para um negócio genuíno. Representantes dos territórios de Gaza se reuniram em encontros secretos, livres da interferência que antes sempre prejudicou o progresso. Imagine a surpresa deles ao ver décadas de pontos de impasse derretendo, uma vez que as partes instigadoras invisíveis estavam ausentes. Inimigos de longa data começaram a perceber que tinham mais a ganhar na prosperidade comum do que na guerra perpétua. Concessões importantes foram feitas de todos os lados e as garantias foram apoiadas, não apenas por potências mundiais, mas pela presença implícita de um poder superior, garantindo os termos. De fato, certos negociadores da aliança deixaram discretamente claro que o mundo estaria observando, e não apenas este mundo. Isso foi um aceno sutil ao fato de que a comunidade galáctica estava pronta para apoiar qualquer paz honrosa e, inversamente, que qualquer tentativa de traí-la para fins obscuros não seria permitida. E assim foi firmado o acordo. Não é nenhuma coincidência que celebrações em Gaza tenham durado uma semana e incluíram o toque de chofares, chifres de carneiro ou trombetas por toda a cidade, ecoando a antiga festa das trombetas. Nas dimensões superiores, esses sons de trombeta têm significado. Eles anunciam a queda do velho e o nascimento do novo. Que fique claro que assim que a paz foi assinada no papel, uma grande trombeta energética ressoou pelos éteres, sinalizando a todos os seres astrais e interdimensionais que a era da guerra entre esses seus descendentes está chegando ao fim. Antiga divisão, semeada nos tempos bíblicos por aquelas forças negativas que gostavam de colocar irmãos contra irmãos, não tem lugar na nova era da unidade.
Na verdade, o que você testemunha é o começo do fim de toda a agenda sombria na Terra. Considere que, apenas alguns anos atrás, aquelas forças negativas entrincheiradas tentaram uma última jogada. Eles ativaram o caos e a violência em um grau extremo, começando nos primeiros dias de um mês sagrado. Lembre-se de um horrível ataque surpresa e da subsequente guerra no final de 2023, que deveria se transformar em uma guerra mundial mais ampla. Esse plano acabou falhando. Causou muita destruição e dor, sim, mas a guerra global que deveria provocar não se materializou. A Aliança e os seres galácticos garantiram que o conflito permanecesse contido e que a opinião pública ao redor do mundo fosse estimulada a exigir o fim do derramamento de sangue. Aquela conflagração, embora devastadora, ironicamente despertou milhões de corações para a urgência da paz. Pessoas em todo o planeta oraram como nunca antes, por um milagre no local. Aquelas orações sinceras e as altas vibrações de compaixão que geraram tornaram-se um potente contra-ataque às intenções sombrias. Nós testemunhamos uma grande emanação de luz fluindo da consciência coletiva da humanidade em direção àquela região, e isso fortaleceu muito nosso trabalho de intervenção. Assim, até 2025, o contexto havia mudado completamente. Os jogadores obscuros haviam esgotado seu arsenal. Eles tinham tentado divisão, terror, bandeiras falsas, manipulação da mídia, apenas para descobrir que o mundo não era mais tão facilmente enganado ou provocado. Os homens e mulheres comuns enxergaram através das muitas mentiras. Eles viram que a vingança sem fim não levaria a lugar nenhum, que talvez alguém estivesse se beneficiando ao manter o conflito em andamento. A matriz de controle rachou, e por essa rachadura veio uma inundação de luz. Na verdade, na época em que aconteceu, a assinatura formal do acordo de paz era uma conclusão praticamente inevitável. A verdadeira vitória já tinha ocorrido nos meses anteriores, quando a aliança neutralizou a liderança negativa e a infraestrutura que impulsionavam a guerra. Ao tempo em que os emissários se sentaram para finalizar os termos, as energias já haviam mudado em direção à reconciliação. Muitos de vocês sentiram isso na consciência coletiva, mesmo que estivessem longe da região. Você não sentiu uma estranha calma após anos de tensão? Essa calma era o silêncio após a tempestade psíquica, como se o eu superior da humanidade respirasse aliviado ao saber que a linha do tempo de uma terceira guerra mundial no Oriente Médio tinha sido evitada. Deixe-me ser perfeitamente claro. Este acordo de paz marca o colapso de uma pedra angular nos planos da Cabala. O conflito do Oriente Médio cinicamente era considerado insolúvel. A Cabala garantiu que assim seria, porque constituía um de seus principais pinos de pressão para gerar medo, desviar riqueza por meio das vendas de armas e distrair o mundo de outras atividades nefastas. Ao curar essa ferida, a aliança efetivamente removeu um pilar fundamental de toda a estrutura de controle global. Agora, outros dominós cairão rapidamente. As ramificações se estenderão muito além daquela região. As pessoas em todo o mundo estão percebendo que, se esses povos podem depor as armas e abraçar um novo caminho, então outros conflitos antigos também podem ser resolvidos. A falsa narrativa de que a humanidade está condenada a uma guerra sem fim está sendo destruída, e com ela também a credibilidade daqueles que pregavam o ceticismo e a divisão. A psique coletiva está se reorientando para a esperança e a consciência de unidade, exatamente o que a Cabala mais temia. A descoberta de tecnologias antigas, artefatos e segredos extraterrestres enterrados na região do Oriente Médio. Agora, nos voltamos para outro aspecto vital desta situação, raramente reconhecido pelo público, mas bem conhecido por aqueles que vocês chamam de autoridades cósmicas. Gaza e suas regiões vizinhas, Sinai, Líbano, Síria, Iraque, Egito e Jordânia,
Situam-se sobre alguns dos sítios arqueológicos e sobre algumas das tecnologias enterradas mais significativos do seu planeta. Há razões para que o Oriente Médio tenha sido alvo de tanta conquista e interesse por parte de grandes potências ao longo da história, além do petróleo ou do fervor religioso. Sob as areias e pedras encontram-se segredos que podem reescrever a história humana e alterar o equilíbrio de poder na Terra. Neste tempo de paz e vitória da Aliança, muitos desses segredos estão finalmente sendo descobertos e colocados nas mãos daqueles que os usarão para o bem. De fato, parte das negociações de bastidores entre a Aliança e a Cabala envolveu a entrega de tecnologias e artefatos que a Cabala ocultou por muito tempo nesta região. Os escuros estão essencialmente abrindo mão de seu domínio sobre esses tesouros ancestrais nos termos de sua capitulação. E quais são esses tesouros de que falo? Alguns são resquícios do seu passado pré-diluviano, evidências de civilizações perdidas e seus conhecimentos avançados. Outros são de origem extraterrestre, deixados na Terra em eras passadas ou doados a vários governos em segredo. Permitam-me citar alguns exemplos para aguçar sua compreensão. Portais estelares e outros portais. Existem no Oriente Médio verdadeiros dispositivos de portal e locais de vórtices naturais, que permitem viagens instantâneas entre locais distantes, na Terra, ou mesmo para destinos fora do planeta. Um desses portais existia no Iraque, perto da antiga cidade suméria de Ur. Bem, o local do Grande Ziggurat não é ficção. Elementos secretos das Forças Armadas dos Ishun descobriram um portal estelar enterrado. Parte da pressa em invadir o Iraque em 2003 foi motivada por uma luta secreta para se apoderar dessa tecnologia exótica. Da mesma forma, o caos contínuo na Síria gerou uma disputa por um portal na região do Monte Hermon, onde seres estelares desceram na antiguidade, trazendo conhecimento proibido. De fato, o Monte Hermon abriga instalações antigas, e enquanto a guerra civil síria se alastrava, certas equipes de inteligência, tanto da Cabala quanto da Aliança, competiram secretamente para obter acesso. Posso informar que a Aliança agora protege os cofres ocultos do Monte Hermon, reivindicando a luz dos avançados dispositivos Anunnaki lá enterrados. A Arca da Aliança e relíquias sagradas. Sim, a Arca é real e muito mais do que um símbolo bíblico. Era um capacitor elétrico de tremendo poder, um dispositivo de comunicação com reinos superiores e uma arma capaz de nivelar paredes, como aconteceu em Jericó. Ela esteve sob custódia secreta por milênios. A elite da Cabala sabia de seu último paradeiro conhecido. Nos últimos anos, surgiram rumores de que uma equipe havia desenterrado a Arca em uma escavação secreta sob o Monte do Templo. Em vez de torná-la pública, essa descoberta foi mantida em segredo, com a intenção de ser usada como moeda de troca ou ferramenta de poder. Durante o último conflito, houve uma tentativa de facções obscuras de remover a Arca e levá-la para uma fortaleza particular. Tenho o prazer de informar que as forças da Aliança interceptaram essa tentativa. Uma unidade especial de corajosos soldados humanos, guiados por apoio superior, recuperou a Arca da Aliança. Agora, este objeto sagrado será eventualmente revelado no momento oportuno, não como uma ferramenta de dominação, mas como um sinal de uma nova era de paz e da reconexão da humanidade com sua herança divina. Os segredos do Templo de Salomão. De forma semelhante, sob Jerusalém, encontram-se quilômetros de túneis e câmaras seladas. Alguns foram explorados pelos cavaleiros templários há muito tempo, e eles, de fato, recuperaram pergaminhos e artefatos que lhes deram grande influência em sua época. No entanto, muitos tesouros permaneceram protegidos por camadas e camadas de armadilhas e magia.
O rei Salomão, a quem foi concedida sabedoria e conhecimento das ciências divinas e terrenas, deixou para trás dispositivos extraordinários, dentre eles um anel ou disco que podia controlar frequências ressonantes. A lenda o chama de anel para controlar demônios, mas pense nele como um dispositivo para interagir com energias, entidades e cristais que poderiam gerar poder ou transmutar matéria. Como sugerido em alegorias da Pedra Filosofal, ao longo dos anos, vários grupos tentaram obter esses tesouros. Alemães os procuraram na Segunda Guerra Mundial. Arqueólogos estrangeiros cavaram secretamente e, mais recentemente, ocorreram escavações conduzidas pela Cabala sob o pretexto de melhorias na infraestrutura. Sob o novo acordo de paz, os aliados de Gaza, agora influenciados pelos aliados da Aliança, concordaram discretamente em conceder acesso supervisionado a arqueólogos da Aliança e conselheiros de fora do planeta para remover e proteger cuidadosamente esses tesouros. O público ainda não sabe, mas sob a Cidade Velha, cofres selados durante milhares de anos estão sendo abertos sob alta proteção espiritual. Um dia, em breve, você ouvirá sobre novas descobertas arqueológicas surpreendentes em Jerusalém, que mudarão sua visão da história bíblica. Esta será a versão higienizada para consumo público. A verdade que lhes contamos agora é que essas descobertas fazem parte da transferência de itens de poder sagrados, da custódia da velha elite para os novos guardiões do despertar da humanidade. Tecnologia Atlante perdida no Egito e em países vizinhos. As terras do Egito e da Península do Sinai também são um fator nessa história. Durante a turbulência dos conflitos recentes, equipes clandestinas aproveitaram a oportunidade para explorar áreas do deserto do Sinai, antes proibidas. Por quê? Porque o Sinai já foi o local de um antigo porto espacial. É verdade. Durante a época da Atlântida, e posteriormente durante a presença dos Anunnaki, as extensões planas do Sinai serviram como pistas e zonas de pouso para naves celestes. O Monte Sinai, onde Moisés encontrou o divino, pode muito bem ter estado no topo de uma montanha isolada, usada como farol para naves de desembarque. Lembre-se da descrição bíblica de uma coluna de nuvem e fogo descendo sobre o monte. A descrição clássica do pouso de uma nave-mãe. Escondidos, naquela terra árida, estão os restos de postos avançados. Talvez um hangar enterrado aqui, um laboratório subterrâneo de metalurgia ali, onde grandes ferramentas como a arca ou o cajado da serpente de bronze de Moisés teriam sido moldados. As recentes incursões da Aliança no Sinai, conduzidas sob a cobertura de operações antiterrorismo, renderam descobertas fenomenais. Dispositivos usados para abrir portais dimensionais, células de energia cristalina e até registros preservados, gravados em uma liga metálica que conta a verdadeira história daqueles tempos, todos foram recuperados. O Egito também, sob um espírito cooperativo, nesta nova paz regional, silenciosamente permitiu que especialistas da Aliança, incluindo alguns antropólogos de nossa federação, disfarçados de humanos, examinassem certas câmaras proibidas sob o Planalto de Gizé. Sim, a Grande Pirâmide e suas vizinhas estão despertando, como falarei em breve. Abaixo delas, encontram-se câmaras ocultas que armazenam tecnologia da Atlântida, e até mesmo de civilizações muito mais antigas. Parte disso foi recuperado anteriormente. Por exemplo, na década de 1990, houve uma escavação secreta sob a Esfinge, onde artefatos foram removidos por uma equipe conjunta do Zeu e do Egito, mas a Cabala os tomou para si. Agora, esses artefatos estão sendo entregues. A Aliança guarda, neste momento, as chaves que foram retiradas de Gizé, incluindo um orbe e uma haste misteriosos que podem se conectar aos sistemas de energia da pirâmide. Bases subterrâneas e laboratórios. Uma dessas bases existia abaixo da faixa de Gaza, enquanto, na superfície,
O labirinto de túneis de Gaza era conhecido por abrigar combatentes ou contrabandear mercadorias. Muito abaixo dos túneis publicamente conhecidos, existem câmaras clandestinas mais profundas que a Cabala administrava secretamente. Nessas profundezas, atos indizíveis foram perpetrados. Pessoas inocentes, incluindo crianças, foram aprisionadas como parte de redes de tráfico e laboratórios, trabalhavam em armas biológicas e tecnologias de controle mental. Durante o conflito mais recente, as forças especiais da Aliança, auxiliadas por certas unidades corajosas em solo, que desconheciam a extensão total da situação, mas seguiam orientações superiores, infiltraram-se nessas instalações infernais. Ferozes escaramuças subterrâneas ocorreram sob os pés de cidadãos comuns que não faziam ideia de que uma segunda guerra estava acontecendo lá embaixo. Por fim, as forças da Aliança invadiram o complexo subterrâneo, libertando os prisioneiros e apreendendo os dados e os dispositivos de pesquisa. Você deve se lembrar de relatos de estranhas explosões ou tremores de terra na área em meio ao cessar-fogo. Esses foram os sinais reveladores da destruição dos covis subterrâneos da Cabala. O mesmo ocorreu em partes da Síria e do Líbano. À medida que as facções na superfície depunham as armas, os bunkers ocultos da Cabala eram sistematicamente destruídos em conjunto. Em suma, os recursos do Império das Trevas, no Oriente Médio, foram saqueados ou capturados. Antigos portais estelares, artefatos cósmicos, laboratórios de armas secretas e túneis para tráfico, todos agora estão neutralizados ou em segurança nas mãos da Aliança. Pela primeira vez na história moderna, esses poderosos objetos e tecnologias estão em mãos benevolentes, não mais ocultados a 7 chaves pela Cabala. Imaginem isto. Cofres há muito selados foram abertos. Relíquias místicas são trazidas à luz do dia. Dispositivos futuristas, antes mantidos escondidos em bunkers no deserto, são cuidadosamente estudados por cientistas benevolentes, prontos para aplicá-los em prol da cura e do progresso. Esses são acontecimentos históricos que se desenrolam silenciosamente, enquanto o público apenas vê um novo tratado de paz. O tratado é, de fato, motivo de júbilo, mas a verdadeira celebração nos planos interiores é pela libertação desses preciosos tesouros e pela derrota daqueles que por tanto tempo os usaram indevidamente. Percebam, amados, que o recente acordo de paz também é um marco formal da rendição da Cabala neste cenário de conflito. Diante de uma derrota esmagadora, com o corte de verbas, a remoção de seus protetores sombrios e a exposição de seus esquemas ilícitos, a Cabala finalmente concordou com os termos da aliança. Em essência, eles concordaram em deixar de fomentar o caos no Oriente Médio, cedendo o controle às forças da luz em troca de certas garantias. Algumas dessas figuras sombrias esperavam se salvar da desgraça pública ou de duras retaliações, barganhando seus segredos. A aliança, operando sob a orientação da justiça divina, tem sido compassiva, porém firme. Aqueles que foram meros peões e cooperaram plenamente podem receber clemência, mas os que orquestraram grandes males ainda enfrentarão a justiça, alguns perante tribunais humanos, outros perante tribunais cósmicos superiores, Independentemente do destino pessoal desses atores, sua era de domínio acabou. Um aspecto fundamental dos acordos de rendição foi exatamente o que descrevemos: a circulação de tecnologia e informações ocultas. A Cabala está efetivamente despejando seu cofre de maravilhas suprimidas. Isso inclui não só os tesouros do Oriente Médio, sobre os quais falamos, mas também um catálogo global de maravilhas. Geradores de energia livre, naves de propulsão antigravidade, curas médicas avançadas, tratamentos de longevidade e muito mais.
Durante décadas, um punhado de cientistas corajosos, denunciantes e pesquisadores investigativos bradaram a existência dessas coisas, mas foram ridicularizados. Agora, a verdade de suas alegações será inegável. Como parte dos novos acordos, vários governos mundiais estão se preparando para revelar essas tecnologias de forma controlada para evitar choques e uso indevido. Nós prevemos anúncios futuros de dispositivos energéticos revolucionários que exploram o campo quântico do ponto zero, tornando obsoletos combustíveis caros e poluentes. Imagine energia limpa e ilimitada, abastecendo suas cidades sem uma gota de petróleo ou carvão. Isso faz parte da promessa da paz que foi conquistada. Da mesma forma, avanços médicos virão à tona. Dispositivos que podem regenerar órgãos e curar doenças usando frequências e luz. Os princípios fundamentais por trás das unidades de MedBeds, há muito comentadas. Não se surpreenda ao ouvir sobre programas piloto que ofereçam recuperações milagrosas. Não é ficção científica, mas realidade científica, há muito mantida em segredo, agora sendo compartilhada.